Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Sim, vai entender. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. É aprender. Hakuna Matata. E aí, galerinha do segundo ano, tudo bom? Semana nova começando, mês novo começando. Vamos embarcar na nossa segunda semana com essa trilha sonora do Rei Leão para que a gente esqueça os nossos problemas, deixemos de lado um pouquinho essa situação do coronavírus e vamos um pouquinho começar a nossa semana com língua portuguesa. Bem-vindos a mais uma semana, eu daqui, vocês daí, mas nessa troca sem distanciamento, porque aqui a gente consegue ficar pelo menos um pouquinho mais próximo, tá certo? Preciso confessar que a cada dia eu fico com mais saudades de vocês. Mas, por favor, tá passando. Cada dia mais, um dia menos, a gente vai conseguir, a gente vai... Vamos logo, logo nos aproximar aí e vamos estar juntos novamente, tá certo? Enquanto isso, vamos lá que vai começar mais uma semana e com língua portuguesa. O Prof. Léo vai compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Vídeo aula de língua portuguesa, livro 1 e nós vamos fazer das páginas 14 a 17, com a semana 2. Lembrando que eu vou fazer uma pequena revisão do que nós vimos na semana passada, tá? E por isso eu já vou começar aqui. Nós vimos que o nosso alfabeto possui 26 letras, isso nós já havíamos visto no primeiro bimestre e na aula passada, que nós classificamos as letras em vogais e consoantes. Nós vimos que as vogais é o A, E, I, O e a letra U. Essas são as vogais, são as 5. E depois nós vimos também, né, as consoantes, que são todas essas letras que vocês estão vendo aqui, com exceção da A, E, I, O, U. Todas as outras, a B, a C, a D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Ufa! Essas são as consoantes, tá certo? Vimos também que temos 3 letras que são menos utilizadas em nas nossas escritas, que é a K, o W e o Y. Por quê? Porque são letras que nós importamos, né? A maioria são de palavras estrangeiras e algumas que a gente foi abrasileirando, mas a maioria é palavras estrangeiras, nomes que a gente importou. E essas letras elas podem variar, porque elas podem ter o som de vogais e consoantes. Ai, Prof. Léo, eu tô me confundindo com essa história de vogal ou consoante. Não se preocupem. Lembrem-se do seguinte. Ela precisa ter o som de A, E, I, O, U. Se ela tiver esse som, ela é vogal. Todas as outras serão consoantes. Tá certo? Lembrando que, como eu falei para vocês, ela pode ser vogal ou consoante. Então, por exemplo, o K, ela sempre vai ser consoante. Porque o K aqui, e o K que lembra lá do K do C com A, também é o mesmo som, ela é consoante. Já, quando a gente fala Walter, parece que eu estou falando com um V, ó. Walter, Walter. Se eu falo Walter, parece que eu estou falando V. V é consoante. Agora, se fosse Walter, o Walter tem som de U. U é vogal. A mesma coisa acontece com William lá, ó. William, parece que eu estou falando com U. William. Mesmo que escreva com W, dela se torna vogal. Lembra que eu brinquei com vocês com o professor Yuri? A mesma coisa acontece com o nome dele. Escreve-se com Y, mas o som é de I. Ó. Iuri ou Marli. Por mais que a Marli tenha com I, e neste caso o exemplo é com Y, ambas têm o som de I. Então, por isso que vai ser uma vogal. Bom, meus amores, nós vamos entrar agora... eu tinha deixado para vocês uma lição, eu não lembro se semana passada o Prof. Léo chegou a explicar esta página que vocês tinham que completar o nome das figuras com as consoantes, né? Então já tinham as vogais ali do sapato, da flor, da vaca, era só completar com as consoantes. Aqui embaixo vocês tinham que desvendar o tal do enigma, né? Então, maçãzinha valia A, coração E, o cubo I, a estrela O e a bandeirinha U. E depois ali vocês tinham que ler em voz alta estes 2 nomes, Wagner e William. E vocês tinham que descrever, né, com que letra iniciava os nomes e qual que era a diferença, porque Wagner,
Wagner, mesmo que comece com o W, tem som de V, né? Então ela seria uma consoante. E o William, como o Profiléu explicou, começa com W também, mas tem o som de U, por isso que ela seria uma vogal. Hoje nós vamos ver então as letras, né? C e G. C e G, Profiléu, mas a gente já conhece. Pois é, nós vamos ver que essas palavras elas têm sons parecidos quando são seguidas das vogais A, O e U. Então, sempre que a gente tiver uma vogal A, O e U, pode ser que elas nos confundam, porque elas são realmente muito parecidas. Tá? Como assim? Se trocarmos uma letra pela outra, pode se formar uma nova palavra. Olha só, eu trouxe exemplos para vocês aqui. Se eu escrever cola, e ao invés de colocar o C, eu colocar G, eu transformo cola em gola. Olha outra palavrinha aqui. Calo. Se eu tirar o C e colocar o G, vai ficar galo. Outra palavrinha aqui. Se eu colocar, ó, caco. Se eu tirar o C daqui e o C daqui e colocar G, vai se transformar gago. Então, olhem só. Sempre acompanhadas do A, O e U, ela tem que prestar atenção porque pode dar uma confundida e posso criar uma outra palavra. Você não vai querer escrever uma palavra. Eu preciso muito usar a gola do papel para colar as coisas. Não vai dar certo, né? Eu preciso usar a cola no papel para colar as imagens, as figuras, a atividade que o Profiléu pediu, por exemplo. Tem algumas frutas aqui. Vamos começar pelo caju, por exemplo. Caju. O caju, C com A, caju. Eu não posso usar gaju, né? Senão fica estranho, gaju. Olha outra palavra ali. Nós temos o figo. O figo, sim, tem que prestar atenção. Porque se eu trocar pelo C, fica fico. Neste caso aqui, ó. Figo. Outra, goiaba. Goiaba com a letra G. E caqui. Então, precisamos prestar bastante atenção para não confundir a sonoridade destas palavras. Então, saber bem quando usar o C e quando usar o G. Agora vai ser com vocês. Vocês vão realizar as atividades do livro, certo? Vocês vão decifrar as charadas e descobrir duas palavras. Então, nós temos ali o número 1, refere-se à onça. 2 a um lápis, 3 a uma gaiola, 4 a uma casa e 5 a um avião. O que é importante vocês usarem? Apenas a primeira letra do nome da figura. Por exemplo, o número 1 é a onça. Vejam aqui. Onça. Onça começa com a letra O. Onça. Ou O, né? Onça. Lápis. Começa com a letra L. Gaiola. Começa com a letra G. E assim por diante. Casa com a letra C, avião com A. E assim vocês vão descobrir duas palavras aqui. Depois vocês vão observar as figuras e ler as palavras em voz alta. Por que o Profiléu pede para vocês lerem em voz alta? Porque quando a gente fala, a gente escuta. Assim fica muito mais fácil de aprendermos as palavras e não confundir o som delas. Se, por exemplo, é com C ou com G. Depois vocês vão pintar as palavras que correspondem às figuras. Eu falo cato ou eu falo gato. Eu falo manga ou eu falo manca. Eu falo sonega ou soneca. Eu falo goleira ou eu falo coleira. Eu digo fico ou figo. Eu falo galo ou eu calo. Viram como trocar uma letrinha dá toda a diferença? Agora, nós vamos ler o trecho deste poema. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre esse trecho. Então, um poema para os bichos que pulam. Tudo quanto é macaco, pula de galho em galho. Tizil só não pula na cabeça do espantalho. Quando vê cachorro, pulga pula de alegria. Sapo que pula de noite, descansa durante o dia. Esse é um texto Lalau. Está escrito Elefante, Chapéu e Melancia, em Tudo Tem Poesia. Foi escrito lá em São Paulo, editora DCL, em 2011. Preste atenção, esse é um poema para os bichos que pulam.
Vocês conhecem alguns bichos que pulam? Não consegui ouvir daqui. Opa, será que pulou um aqui? Tem uma música que quando eu era pequeno eu ouvia, é assim, Joana é safada, Joana é minha pulga, Joana pula, pula e faz a gente se coçar. Joana tá aqui, ela tá aí, você quer coçar? Eu quero coçar. Pula, pula forte, pula, pula, pula forte pra pulga se mandar. Xô, xô, xô. Que era a música da pulga. Porque pulga, ela pula. Ela gosta de pular. Então eu lembrei de um, né? A pulga. O macaco também gosta de pular, de galho em galho. Que mais? Quais outros animais que vocês lembram? Vão lembrando aí, vão pensando. Olha que interessante, esse é um poema para os bichos que pulam, mas ele também é uma quadrinha. A quadrinha, olha só, a quadrinha tem algumas características que nós já vamos ver adiante. Então pensem, quadrinhas tem a ver com o número 4. Já vamos chegar lá. Pense o seguinte, por que você acha que Tizinho não pula na cabeça do espantalho? Hã? Olha lá, tudo quanto é macaco pula de galho em galho. Tizinho só não pula na cabeça do espantalho. Quando vê cachorro, pulga pula de alegria. Sapo que pula de noite, descansa durante o dia. Por que vocês acham que Tizinho não pula na cabeça do espantalho? Hã? Será que ele é esperto e sabe que o espantalho não é um galho, não é um pedaço de árvore parado lá? Me expliquem também por que a pulga pula de alegria quando vê o cachorro. Vocês sabem por quê? Será que tem a ver com aquele monte de pelo que normalmente os cachorros têm? E vocês conhecem outros bichos que pulam? Lembra que eu pedi para vocês pensarem? Depois vocês vão poder colocar ali pra gente, escrever no livro de vocês, alguns que vocês lembraram, certo? Agora, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou fazer um ditado de palavras com vocês. Então, eu vou ditar 6 palavrinhas e vocês vão procurar neste texto aqui, ó. Neste texto, nesse poema que nós acabamos de ler. Certo? Então, vocês vão procurar aqui. Então, eu dito daqui e vocês procuram daí. Vamos lá? Vamos começar com a primeira palavra. Macaco. Macaco. Vamos para a segunda? Galho. Galho. Próxima. Cabeça. Cabeça. Outra. Pulga. Pulga. Outra. Cachorro. Cachorro. E a última palavrinha. Alegria. 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 Certo? Circulem essas palavras lá naquele texto que o Profilhão mostrou para vocês, porque agora vocês terão uma outra missão a fazer. Vocês vão ler essas palavras em voz alta e depois nós vamos organizar no quadro abaixo as palavras que você circulou. De um lado, que deste lado aqui, vocês vão com a letra C e deste lado aqui com a letra G, tá certo? C de um lado, G de outro. Feito isso, vocês vão completar o diagrama com o nome das figuras. Então nós temos ali cobra, morango, garfo, canguru. Vamos lembrar de colocar o nome certinho nas figuras? Bom, lembra que eu perguntei para vocês se vocês já ouviram falar em quadrinhas? Pois bem, quadrinha é um texto com 4 versos, entre os quais pelo menos 2 rimam. Temos algumas rimas bem gostosas e depois o Profilhão vai indicar para vocês algumas músicas também bem legais que brincam com rimas. Nós vamos ver daqui a pouco uma também, tá? Mas eu coloco a Véia Fiar, que é muito legal, ela brinca com algumas continuidades. Mas agora vamos pensar na quadrinha. Então, pensem na característica. O que a quadrinha tem? A quadrinha, ela é um texto com 4 versos. Entre pelo menos 2 rimam. Vamos ver uma quadrinha, por exemplo? Olha lá. Você me mandou cantar.
Pois eu sou que nem cigarra. Pensando que eu não sabia, canto sempre todo dia. Esta é uma quadrinha. A quadrinha são pequenas. E cada versinho dessa é uma linha. Olha aqui, eu tenho uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Ou seja, um verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Isso tudo aqui, essas 4 linhas, se chamam quadrinha. Então, pode ser que rime e pode ser que não rime. Como nesse exemplo aqui que eu trago para vocês. Vamos ver? Mandei fazer um relógio das pernas de um caranguejo para contar os minutos do tempo que não te vejo. Olha só. Caranguejo rima com te vejo. Vamos ler novamente? Mandei fazer um relógio das pernas de um caranguejo para contar os minutos do tempo que não te vejo. Olha só, embaixo foi feita essa quadrinha com uma reescrita. O que é uma reescrita? Foi escrita novamente. Vamos ver o que mudou. Mandei fazer um relógio das telas de uma aranha para contar os minutos que fica fazendo manha. Olha, a gente viu que mudou. Aranha e manha. Entre outras palavras, já mudou a rima também. Então, nesta quadrinha, tem sim as características que o Prof. Léo falou. 4 linhas, né? Tem 4 versinhos e tem as rimas. Então, é importante que a quadrinha mantenha estas características. Às vezes não aparece, às vezes aparece. Agora vai ser com você. Aqui nós temos uma outra quadrinha. Chove chuva mudinha na copa do meu chapéu. Antes um bom chuvisquinho do que castigo do céu. Chapéu com céu são rimas. Agora é com vocês. Vocês vão reescrever a quadrinha. Vale copiar essa, não tem problema. Mas o que precisa é mudar. Pense em mudar as rimas que vai ficar super divertido e depois eu quero ver. Agora, nós vamos ouvir um conto do céu. Nós vamos assistir juntos este conto. É um vídeo rapidinho. E se você não conseguir ouvir direitinho por este vídeo aí, o Prof. Léo mandou o link na tarefa de casa também. Vocês podem assistir com calma e ouvindo melhor, tá? Mas vocês vão ver que, olha, esta personagem é muito engraçada. Inclusive, parece uma galinha de verdade. Vamos assistir juntos? Vamos lá, então. No caminho, encontrou-se com um pato e pôs-se a cacarejar.
iam naquele alarido. Encontraram uma raposa. Sério? Chegou por meus atrás. Estamos procurando abrigo! Pois o céu está caindo! O céu está caindo. E como ficaram sabendo de tamanha catástrofe? Eu ouvi! Foi do pintinho! Eu fiquei sabendo com um ganso! O pato me avisou! O pato me avisou! Foi me disse! Foi a galinha! Um pedacinho do céu caiu bem no meu cucuruto! A raposa foi um inferno. Um pedacinho do céu. Perigoso. A essência de um lugar onde poderíamos todos ficar bem protegidos. E as aves seguiram a raposa na sua rota. O céu não caiu. Quem caiu foi a galinha, o pintinho, o pato, o ganso, o peru. Na conversa da raposa. E a raposa também caiu em cima dela, devorando as aves filhas. Muito bacana. Quem quiser assistir novamente, como eu falei, com o áudio até melhor, o link estará disponível aí, já está disponível na lista de atividades de língua portuguesa, tá certo? Olha que bacana. Então agora é a hora da gente brincar de recontando um conto, tá? Esse é um conto acumulativo, como nós já vimos na aula passada. Lembra aquela do macaco e do rabo? Esse também é recontando um conto. Acumulativo, né? Tem histórias que vão acumulando, rato, gato, sapo, raposa, peru, enfim, né? Os personagens vão aparecendo e vão recontando um conto. E vai ser a vez de vocês recontarem um conto. Mas antes, vocês vão numerar as imagens de acordo com a ordem em que as personagens aparecem no conto. Então, quem que aparece em primeiro? Será que é a raposa? Quem aparece em segundo? Será que é o pato? Em terceiro, o peru. Quarto, a galinha, o pintinho. Então, vocês vão recontar e vão colocar os números. Lembra das ordens dos números ordinais? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Depois vai ser a vez de vocês recontarem. Como nós não estamos na nossa sala de aula, e sim na nossa sala de casa, vocês vão brincar, vocês vão tentar recontar. Vocês podem até pegar alguns objetos para recontar esse conto, do jeito de vocês. Por isso que a gente fala que é uma produção oral. Nós não vamos precisar escrever, nós vamos ouvir e depois nós vamos reproduzir oralmente. Ou seja, vocês vão recontar este conto com as palavrinhas e com o jeitinho de vocês. Vale contar para o pai, para a mãe, para a avó. Olha que legal, que oportunidade de vocês fazerem uma live com a avó ou mesmo mandarem um vídeo para a vovó por WhatsApp. Uma ótima opção para vocês fazerem também. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem fazer uma autoavaliação, tá? Vocês vão responder com a carinha alegre, a carinha feliz, mais ou menos, ou triste, se vocês conseguiram ou não recontar a história, se vocês fizeram os gestos, se usou os objetos nos momentos adequados e se usou palavras diferentes. Pensem nisso tudo, tá certo? Bom, meus amores, por hoje é só. Bom estudo a todos. Não se esqueçam, ficando em casa, se cuidem, tá? E Hakuna Matata para vocês, tá? Aproveitem um pouquinho, né? Esqueçam os seus problemas. É hora de fazer as atividades com calma em casa. Beijos a todos. Até a próxima aula. Tchau!